Nós nos achamos às vezes grandes e pensamos que Deus está delimitado àquilo que nós pensamos ou imaginamos. Eu assumi a vice-presidência de um grande campo na Serra Gaúcha. E quando eu assumi a vice-presidência do campo, na primeira reunião de obreiro, 3 obreiros se levantaram e falaram: quem é que vai dar o culto de ensinamento às terça-feira? E alguém pega e fala: olha, eu acho que como pastor presidente sempre está por aqui, o Sandro sendo vice, ele viaja muito, ele poderia dar os cultos de ensinamento às terça-feira. E o presidente autorizou, eu fiquei com o maior culto da igreja, que era o culto de terça-feira. E 3 pastores e 2 evangelistas se levantaram e falaram: pastor, já que o senhor vai dar ensinamento, nós queremos que o senhor coloque ordem nesse negócio aqui. Porque aqui dentro dessa igreja tem alguém aqui que faz uns barulhinhos. E nós temos aqui um rapazinho aqui, que ele começa a pular, ele corre no corredor da igreja. Ele é um problema aqui no meio dos crentes. Ele é meio baderneiro mesmo. O senhor vai pregar ordem no culto, manda ele se assentar publicamente, vai servir de exemplo para os outros, e todas as coisas vão para o seu devido lugar. Eu falei: é só isso que vocês querem? Eles falaram: sim. Falei: vocês estão pedindo muito pouca coisa, pode pedir mais. Porque a primeiro momento que eu aqui tiver e houver baderna no meio dos crentes, nós vamos colocar a casa em ordem. Aí então eu fui para casa. E a minha esposa falou: como é que foi a reunião? Eu falei: foi muito boa. Só que teve um porém, os obreiros lá pediram para mim calar com a boca de um rapaz na igreja, que faz muito barulho e tal. E aí, eu estou pensando o que eu faço. Eu acho que no próximo culto de terça-feira, eu vou pregar e vamos colocar a coisa em ordem. Minha esposa, muito crente, falou: olha, se eu fosse tu, não faria isso não. Se eu fosse tu, eu procuraria ver onde é que esse rapaz mora, e tu faria uma visita para ele e conversaria com ele pessoalmente, para tentar ajudar ele. Porque se tu fizer isso publicamente, tu vai matar a fé desse rapaz. E de mais a mais, o antigo pastor que estava aqui consagrava obreiro em troca de presente. Tem muito obreiro que eu acho que nem batizado com o Espírito Santo é. Então eles são crentes de menos e o jovem é crente demais. Então esse jovem está sendo um problema para a vida deles. Não mata o rapaz não, vai fazer uma visita para ele. Eu falei: ok, boa palavra, boa palavra. Saí a viajar no final de semana. Quando cheguei na segunda-feira, fui no empresário da igreja e falei para o empresário da igreja: onde é que mora o irmão fulano de tal? Aí o empresário falou: olha, pastor, ele mora numa favela braba aqui da cidade. E se eu fosse o senhor, eu não iria lá não, porque o lugar é muito perigoso. Eu falei: rapaz, eu sou um ex-favelado, sou um ex-dependente de droga. Eu aceitei Jesus dentro de um hospício, depois que tomei uma overdose, fiquei quase 1 ano internado dentro de um hospício. Deus usou um louco para falar comigo, que ia me tirar de dentro do hospício para fazer de mim um pregador da sua palavra. Assim como Deus falou, Ele cumpriu. É por isso que hoje eu sou pregador do Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele me tirou de dentro do hospício. Eu estou acostumado com favela e com favelados. Morei nas favelas da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu vou visitar. Peguei meu carro e fui para a favela. Quando cheguei na favela, até onde o carro foi, eu fui. Onde não deu para entrar com o carro, eu desci. Quando cheguei, eu olhei um molheiro da boca de fumo, perguntei para ele: meu amigo, onde é que mora o tal do hermano? E ele responde para mim: rapaz, ele é o antigo repolho, traficante. Se é o mesmo, ele mora no último barraco na costa do morro. Eu saí caminhando, quando cheguei na frente do barraco, torto, caindo os pedaços. Eu tentei abrir o portão que era feito de arame, machuquei os meus dedos e não consegui abrir. Bati palma e de dentro do barraco gritou: quem que está aí? E eu gritei do lado de fora. Passou Sandro Fontoura, ele gritou lá de dentro: ô maravilha de Deus! Falei: meu amigo, dá para tu abrir aqui que eu quero conversar contigo? Ele falou: só um momento. Quando ele abriu a porta do barraquinho dele e olhou para mim, ele levantou as 2 mãos para o céu, começou a chorar e a falar em línguas estranhas. Eu falei: rapaz, não é hora de tu dar glória a Deus, não é hora de tu te renovar, é hora de tu abrir aqui esse negócio que eu quero entrar para conversar contigo. Ele falou: pastor, o senhor não está entendendo o mistério não.
Faz 3 anos que eu me converti, e desde que eu me converti nunca ninguém veio me visitar, porque eu moro nesta favela, e eles não vêm em favela, eles não visitam o favelado, e eu estou aqui dentro do meu barraco. Desde que o Senhor chegou na cidade, eu estou orando a Deus, e eu falei para Jesus: se Ele é o homem de Deus, e Ele tem o mesmo Espírito que eu tenho, Tu vai trazer Ele na porta do meu barraco para orar comigo. Aí eu vou acreditar que existe um Deus do céu que opera milagre na terra. Não é que Jesus ouviu a minha oração, pastor? Falei: ok, abre aqui. Ele abriu a porteirinha e eu entrei. Quando eu entrei no barraquinho dele, me abaixei. Eu falei: é bem rápido que eu tenho para conversar contigo. Ele falou: antes do senhor abrir a boca, deixa eu lhe falar um negócio. Nunca os crentes vieram me visitar, mas os membros da minha família que vêm me visitar, dentro do meu barraco tem doutrina. Falei: doutrina? Qual é a doutrina do teu barraco? Ele falou: ninguém dá palavra nenhuma dentro do meu barraco sem antes orar a Deus. Tem que orar para depois conversar. Podemos orar? Eu falei: podemos. Quem que ora? Eu falei: pode ser tu. Ele levantou as 2 mãos para o céu e falou: papai, obrigado porque tu me ouviste, e tu sempre me ouve. E ele começou a orar e a dizer: muito obrigado, porque tu não me valoriza por aquilo que eu tenho, mas tu me valoriza por aquilo que eu sou. Os homens me valorizam por aquilo que eu tenho, mas tu me valoriza por aquilo que eu sou. E tu sabe que eu te amo. Quando ele começou a orar, subiu um arrepio do meu pé até o caco da cabeça. E o Espírito Santo falou para mim: ei, faz 3 anos que ninguém visita ele, mas faz 3 anos que eu moro com ele 24 horas por dia. Faz 3 anos que eu habito na vida dele. Eu sou apaixonado por ele, e ele é apaixonado por mim. Vigia o que tu vai falar para ele, ok? Eu falei: ok. Quando ele parou de orar, ele falou: posso lhe dar um testemunho rápido? Eu falei: pode. Eu quero lhe mostrar o meu barraquinho. Puxou uma cortina, me mostrou a cama, criado mudo. Me mostrou um fogão a lenha com a chapa brilhando. Falou para mim: vem no meu banheirinho agora. Entrei no banheiro dele de madeira, uma janelinha de madeira. Quando eu olhei para o lado de fora, um precipício, o banheiro suspenso naquele buraco. Olhei para a fresta que estava no meio dos meus pés. Eu falei: vem cá, se essa tábua quebrar, eu desço do espinhadeiro abaixo? Ele falou: desce. Eu pulei de cima da tábua. Falei: tu é doido, rapaz? Como é que tu me coloca em cima dessa tábua? Ele falou: pastor, antes de eu aceitar Jesus, eu era que nem o senhor. Eu tinha medo de tudo, mas depois que eu aceitei a Jesus, eu não tenho medo de mais nada. Eu li aquele texto da Bíblia que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu barraco é de madeira, está torto, mas ele não cai, porque quem mantém meu barraco de pé é Jesus de Nazaré. Falei: tá bom. Quando eu saí do banheiro dele, ele falou: pastor, posso dar um testemunho rapidamente? Rápido. Eu falei: se for rápido, pode. Ele abriu a camisa, me mostrou 3 buracos na caixa do peito. Falei: o que é isso? Recebi 3 tiros de revólver, calibre grosso no peito, e não morri. Sabe por quê, pastor? Deus tinha um plano com a minha vida. Olha esse buraco do lado, do outro lado que pegou no braço. Um homem me atravessou com o espeto de um lado ao outro. Eu não morri porque Deus tinha um plano com a minha vida. A polícia me levou para dentro de um valão, me deu rajada de metralhadora. Eu não recebi nenhum tiro, só um riscou meu rosto. Sabe por quê, pastor? Deus tinha um plano com a minha vida. Eu estava no presídio preso, e Deus mandou um servente de pedreiro lá no presídio. Pediu autorização para os pastores e entrou. Quando ele entrou, ele parou na frente da minha cela e gritou: hermano, tem alguém aqui por hermano? Eu corri, parei na frente da cela, e ele falou para mim: tive um sonho contigo esta noite. Deus me deu uma revelação e te mostrou para mim o sonho.
E Deus mandou eu vim aqui te dizer que tu não vai pagar 20 anos de cadeia não. Até o final desse ano tu está fora do presídio. Só que tu tem que correr para a casa de Deus e adorar o nome de Jesus, porque Ele tem uma grande obra na tua vida. Eu levantei a minha mão e falei: se Deus fizer isso, quando eu sair daqui eu nunca mais saio de dentro da igreja. Deus trocou o juiz da cidade, que era um ateu, um à toa, e colocou um juiz crente. O juiz, revisando os processos daqueles que estavam na casa de detenção, encontrou o processo do irmão, mandou soltar o irmão, e o irmão saiu de dentro da cadeia com uma condicional. O juiz deu a ordem: enquanto tu permanecer crente, tu está livre de todas as condenações. O dia que tu se desviar, eu te coloco na cadeia de novo. E ele falou para mim: pastor, eu sou o primeiro que chego, o último que saio. Quando o senhor fala hoje vai ter poder de Deus, eu pulo para cima. Quando o senhor fala a glória de Deus vai descer, eu saio correndo, porque eu sei que Deus é poderoso e Deus opera milagres extraordinários. E ele começou a chorar. Falou: pastor, me perdoa, está ocupando o seu tempo. Pode falar o que o senhor iria falar. Eu falei: agora não vou falar mais nada não. Eu quero ir embora. Quando eu saí para ir embora, ele me pegou pelo braço. Eu falei: o que tu quer? Ele falou: na minha casa tem doutrina. Ora quando entra e tem que orar antes de sair. Podemos orar? Eu falei: pode. Eu posso orar abraçado com o senhor? Eu falei: pode. Aí ele me abraçou. Eu pensei que o maluco ia orar 5 minutos. Ele deu um grito no meu ouvido, babou todo o meu rosto e falou: Deus, eu não solto ele enquanto tu não renovar o ministério dele. Chega de obreiro gelado neste campo. Chega de obreiro frio. Incendeia a alma dele. E eu orei mais de 1 hora abraçado com um favelado. A calça colou na perna, a camisa colou no corpo. E eu saí do barraco do irmão e fui até o meu carro falando em línguas estranhas. Fui até a minha casa falando em línguas estranhas. Cheguei na minha casa, falei para minha esposa: aperta a minha mão. Ela falou: o que que houve? Falei: aperta a minha mão, me dá a paz do Senhor. Ela falou: a paz do Senhor. O que que aconteceu? Eu falei: aceitei a Jesus hoje de manhã. Entreguei a minha vida para Jesus hoje de manhã. E nunca mais vou ser o obreiro que eu era não. Jesus usou o favelado para mudar a história da minha vida. Hoje pela manhã Jesus vai levantar uma meia dúzia de irmãos nesse Mato Grosso, tomado pela glória e pela Shekinah do Espírito de Deus. Na terça-feira fui pregar na igreja, esqueci do irmão. Estou pregando no culto de ensinamento. Quando começa a arrochar na mensagem, o irmão está lá na porta, ele começa a pular e vem para o corredor da igreja. E os obreiros que estão atrás olham para mim, e quando eu olho nos olhos dos obreiros, eu faço a leitura. Tu falou que ia calar com a boca dele, cala agora. Manda ele se assentar. Eu fiquei numa guerra entre os obreiros e o irmão. E eu falei: meus amigos, entre vocês e o irmão, eu vou ficar com o irmão. Eu não vou matar o irmão não. Quem de vocês já visitou o irmão? Levante a mão. Ninguém levantou a mão. Eu falei: eu cheguei na cidade, eu fui lá na favela visitar ele. E em 10 minutos falei o que aconteceu dentro da casa do irmão. Caiu um choro na igreja. Fazia 8 anos que Jesus não batizava com o Espírito Santo. Jesus começou a batizar dentro da igreja. Eu falei: desçam todos do altar, traga o irmão aqui para cima. Quando o irmão subiu para cima do púlpito, ele estava para lá de Bagdá, tomado pela glória de Deus. Eu falei: a partir de hoje vai ter 2 doidos aqui, é um atrás do púlpito, outro na frente do púlpito, mas esta igreja vai ser tomada pela glória de Deus. Levanta as 2 mãos lá em cima, por gentileza. Abre essa boca que Jesus te deu e dá um brado de glória ao nome desse Deus, ok? Pega a mão desse irmão que está do teu lado aí agora.
Agora, em nome de Jesus, pegue a mão desta irmã que está do teu lado na galeria, aqui no púlpito, para dar o exemplo, faça o mesmo. Pega a mão deste obreiro que está aí do teu lado agora, em nome de Jesus. Aperta bem apertada a mão dele até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Aperta bem apertada a mão dela até ela abrir a boca e dá glória a Deus. Levanta a mão desse guerreiro para cima, levanta. Levanta a mão dessa guerreira para cima, levanta. Eu vou te dar 1 minuto agora para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. 1 minuto. 1 minuto agora para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, receba a renova agora. Já. Quem não é batizado com o Espírito Santo, enche o teu pulmão de ar agora e dá um brado de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória.